Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom pessoal, tá havendo muita repercussão do vídeo que eu lancei ontem sobre a questão do trânsito de Urano envolvendo aí o Saturno do mapa do Brasil. Um trânsito de 84 anos, que é o trânsito de Urano, e que traz de volta a mesma configuração que aconteceu lá no golpe dado por Getúlio, que instaurou o Estado Novo, a ditadura Vargas, tá? Então o pessoal tem comentado muito, e eu falei naquele vídeo que Urano, mexendo com Saturno que representa as estruturas administrativas, não necessariamente o governo ou o governante é regido pelo Sol no mapa até, mas o Saturno rege as instituições, as estruturas que existem para administrar o país. E Urano está ali vai se aproximar agora, a partir de março até o ano de 2021, vai fazer uma conjunção com esse Saturno, trazendo uma possibilidade de ruptura e de mudança drástica nas instituições governamentais brasileiras, tá? Veja que é um período que começa agora e vai até o ano de 2021. Porém, eu foquei na lua nova do dia 24 de abril, porque essa lua nova vai fazer conjunção justamente com esse encontro de Urano com Saturno, e portanto ativa aí. Quando, na verdade, lá em 1987 nós tivemos a oposição. Por que eu foquei na conjunção? Porque quando Sol e Lua se encontrarem em Escorpião, fazendo oposição esse ano, não vão estar em oposição diretamente com esse Saturno-Urano, tá? Então, assim, o único momento em que uma lua nova vai ativar, pelo menos no ano de 2020, vai ser no dia 22 de abril, tá? Mas, como eu falei, esse prazo em que Urano vai mexer com as estruturas governamentais brasileiras se estende até o ano de 2021, tá ok? Bom, aí o pessoal vem perguntando aí sobre as possibilidades de mudança e muitas perguntas surgiram em torno da questão do parlamentarismo, né? E tem se falado disso daí também na internet, quer dizer, existe a possibilidade do Congresso, nessa situação toda, em que inclusive está sendo convocado manifestações contra a questão da democracia e tudo mais, seria uma forma do Congresso tentar também sobreviver, né? Há uma possibilidade de um fechamento, e o Congresso colocasse uma emenda constitucional aí para o parlamentarismo. Veja que o parlamentarismo só pode ser implantado via emenda constitucional. E existe todo um rito e demora um certo tempo, então não é uma coisa de hoje para amanhã, tá? Nem sei se aconteceria naquele limite de tempo do dia 22 de abril que eu coloquei ali no vídeo anterior para vocês. Então poderia se estender aí, pegando esse período até 2021, como eu falei. Agora, existe essa possibilidade do parlamentarismo? Eu vou falar do ponto de vista astrológico, tá? Não vou entrar na questão política aí, do que foi o parlamentarismo. A gente vai buscar a questão astrológica, e eu sempre vou buscar as experiências no passado, porque nós já tivemos duas experiências parlamentaristas. Tivemos uma lá na monarquia, no segundo reinado, entre 1847 até a proclamação da República, e depois nós tivemos a implantação do parlamentarismo dentro do regime de república, que é o que nós estamos vivendo, no período de 1961 a 1963, tá? Que foi justamente na crise lá com o João Goulart, após a renúncia do Jânio Quadros. Então veja como as coisas começam a entrar num paralelo, né? Muito interessante, e você começa a fazer a comparação com aquele momento, né? E então nós tivemos esse período de parlamentarismo ali, até na tentativa de dar uma resposta para a ala conservadora da sociedade, que tinha medo das mudanças progressistas do João Goulart, né? Então criou-se ali uma solução que, vamos dizer assim, contentava o bode e deixava a cabra virgem, né? Vamos dizer assim, né? E se colocou um parlamentarismo que conseguiu até aprovar algumas mudanças sociais, como por exemplo o 13º salário, a primeira lei de diretrizes e bases da educação, mas também esse Congresso ele tinha um peso muito forte do conservadorismo, como tem hoje também, né? Então a coisa ficou um remendo que não funcionou muito bem, tá? Além do que a própria população brasileira sempre foi contrária ao Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional ele sempre teve
essa visão mais negativa. A gente pode ter o presidente mais abjeto que a gente pode ter na face da Terra, mas ainda assim o Congresso Nacional consegue superar em termos de rejeição, de desaprovação por parte da população, porque a população vê nos deputados e senadores como parasitas, como desnecessários à democracia, né? Isso por uma falta até da falha escolar, né, que não ensina muito bem para os alunos o que é a função de um deputado e de um senador, até para votar direito e melhorar as condições do nosso Congresso. Afinal de contas, deputados e senadores não surgem da terra, não brotam do chão, eles estão lá porque a gente vota neles. E se o Congresso é ruim, é porque o nosso voto é ruim, né? Então começa por aí a questão da mudança. Mas existe essa rejeição muito grande à questão do Congresso Nacional, e o parlamentarismo coloca a faca e o queijo na mão dos partidos, dos líderes de partidos que vão formar coalizões governamentais em torno de um primeiro-ministro e do seu gabinete, né? Então, isso esvazia o poder do presidente, e o objetivo na época foi esvaziar o poder do Jango pelo medo que tinham das reformas que ele estava propondo fazer no Brasil, tá? E, evidentemente, pode ser uma saída agora, né, do Congresso para esvaziar o poder de um presidente que tem metido o pé pelas mãos aí em muitas coisas, né? Então pode ser uma saída, pode ser uma saída. Mas, independentemente dessas questões políticas em si, a gente vai ver a parte astrológica, o que tinha lá em 1961, 62, 63, o que estava acontecendo naquele período lá, tá? Que trouxe essa questão do parlamentarismo. Porque o outro período da monarquia era um outro contexto, né? Você vivia dentro de uma outra estrutura, um outro arcabouço político que era a monarquia. Então não faz muito sentido a gente buscar referenciais lá. Nós vamos pegar referenciais aqui na República, até porque a ressonância é justamente, e o que nós vivemos hoje é um pouco resultado também dessas situações todas que aconteceram lá na década de 60. Então, vamos dar uma olhada aqui no mapa do momento em que foi implantado o parlamentarismo no Brasil, lá em 1961. Então, pessoal, aqui nós temos, né, a roda zodiacal com o mapa do Brasil. Então, esses planetas aqui internamente representam o mapa do Brasil, é o mapa da independência, que é o que eu uso, tá? E aqui externamente estão a posição dos planetas no momento da promulgação da emenda do parlamentarismo, que aconteceu em 2 de setembro de 1961, às vésperas do dia da independência. Olha aqui o Sol, né, se aproximando aqui da posição, né, quase de uma revolução solar, com o Brasil em 1961. Plutão aqui, ó, em conjunção com o Sol do Brasil, né? Então Plutão mais uma vez envolvido aqui nessa questão. Mas o importante é olhar aqui, ó, de novo aqui, ó, Capricórnio, né? Como no vídeo que eu mostrei no vídeo passado, aqui, ó. Só não tá Plutão e nem Marte aqui como está hoje, né? Hoje você tem Marte no comecinho aqui de Capricórnio, você tem Plutão junto com Saturno e com Júpiter. Saturno e Júpiter fizeram conjunção em 1961 no signo de Capricórnio, que é o mesmo signo onde eles estão agora juntos também. Então, de uma certa forma, ressona, traz de volta uma configuração, uma energia lá do momento da implantação do parlamentarismo no Brasil, ok? Então, tem um certo sentido a gente falar disso aqui. E olha só que interessante, Netuno, que representa a dissolução e que representa também, muitas vezes, as soluções não muito claras, não muito precisas, né? Ele faz uma oposição exata com o Saturno. Lá no vídeo anterior, no Estado Novo do Vargas, era Urano que estava aqui, né? E Urano vai voltar aqui agora em 2020 e 2021. Na promulgação do parlamentarismo no Brasil, você tinha aqui, ó, Netuno fazendo oposição com o Saturno aqui do Brasil, né? Com as instituições governamentais. Então havia-se uma ativação envolvendo novamente a questão do poder. Plutão aqui, né, fazendo uma conjunção com o Sol do Brasil, o que veio trazer depois todo o processo, porque Plutão ficou em conjunção com o Sol do Brasil durante um bom período, né? A renúncia do Jânio Quadros, a implantação da ditadura militar, tá? Plutão estava aqui, Plutão, morte, destruição, vingança, ódios, né? A sombra, né? A sombra se apossando do país naquele período do início da década de 60,
né? E Plutão agora está para cá, né? Plutão está em Capricórnio junto com essa galera aqui, Júpiter, Saturno e Marte se aproximando. Então existe sim um paralelo. Agora, isso é o suficiente para dizer, vai haver parlamentarismo? Não, tá? Só mostra aqui que as energias de mudanças estruturais na política e na estrutura governamental estavam ativas também naquele momento e muito semelhantes ao momento atual. Lógico, com algumas diferenças, como o posicionamento de Plutão, como nós vimos aqui, e posicionamento de Netuno também bastante forte, tá? Então são mudanças que aconteceram naquela época e que faziam ressonância com o contexto da época. A gente também não pode esquecer que existe um contexto e os astros eles vão se mesclar, vamos dizer assim, a energia dos astros vai fazer uma mescla com as intenções, com a egrégora que está pairando no ar no momento, tá? Então vamos deixar bem claro isso para a gente não ser muito determinista aqui na questão. Então tem um paralelo? Tem, mas isso não é o suficiente para dizer que haveria uma migração para o sistema parlamentarismo. Mas isso pode ser sim algo que venha acontecer no horizonte. Agora o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês com tudo isso, tá? Você fala, mas existe todo um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É verdade. Você tem um ciclo de Urano que traz de volta a energia do Estado Novo da ditadura Vargas. Você tem um ciclo de Saturno que está trazendo de volta questões relacionadas à renúncia do Jânio Quadros, à ditadura militar, ao parlamentarismo que foi implantado na década de 60. Ou seja, parece que várias pontas soltas da história do Brasil estão agora convergindo para esse momento do ano 2020 e 2021. Tá? É muito interessante perceber isso. Então, é como várias coisas estão se sobrepondo, várias camadas desse Brasil e dessas estruturas, dessa história política do Brasil, parece que elas resolveram se reunir num único ponto, num único momento no espaço-tempo para sair daqui uma resolução. Então, desse ponto de convergência, provavelmente todas essas possibilidades que nós já vivemos, Estado Novo, ditadura militar, renúncia, impeachment, parlamentarismo, ou seja, parece que tudo foi colocado numa cumbuca só e está fermentando ali e vai se saber o que vai sair disso, tá? Vale lembrar que o maior de tudo isso é a questão do processamento de sombras, ou seja, para a gente poder avançar na próxima etapa, a gente vai ter que se resolver com as nossas sombras. Então as sombras dessas questões todas estão vindo à tona e estão fomentando os ódios, as intolerâncias, os radicalismos. Então as pessoas estão sendo tomadas muitas vezes a serviço, né, de sistemas que estão tentando se reequilibrar, se reorganizar, né, se reestruturar para gerar a reestruturação do sistema maior da nação e do sistema maior ainda que é o planeta Terra. Então tudo isso tem a ver com ressonâncias mais sutis do processo de transição do planeta Terra. Então o Brasil, os problemas da política do Brasil e os outros problemas que estão acontecendo em outros cantos do mundo, eles de uma certa forma se conversam num nível mais sutil e que é muitas vezes difícil para a consciência comum humana ver e entender isso, essa teia de relações que está acontecendo, tá? Mas quando você consegue sair dessa polarização, que ainda tem gente que defende isso, né? Quando você consegue sair dessa polarização e consegue olhar o jogo, o tabuleiro de xadrez de cima, sem ficar torcendo para as peças pretas ou para as peças brancas, e entender que existe um jogo, uma trama acontecendo ali, e que dali vai sair alguma coisa, tá? Quando você consegue ter essa capacidade de se isentar, né, dessas questões de tomar partido daqui e dali, você consegue enxergar essa verdade de um ponto de vista privilegiado e de um ponto de vista de maior tomada de consciência. Mas as pessoas muitas vezes não se sentem ainda permitidas a dar esse passo e enxergar essa questão, porque elas estão presas a fidelidades, né, a todo um sistema seu de crenças, a um sistema muitas vezes ancestral, que pede para que ela fique presa às peças pretas ou às peças brancas do tabuleiro de xadrez, ainda ali fazendo, marcando posições, porque é o momento dela estar ali e tudo certo, né? Faz parte
do desenvolvimento. Alguém teria que estar ocupando essas posições no tabuleiro do xadrez para que o jogo pudesse estar acontecendo, para que a trama pudesse estar acontecendo, tá? Então acho que ficou mais ou menos claro para vocês a questão aí, esse ponto de convergência que nós estamos vivendo. Daí não tem por onde sair, nós vamos chegar tudo no mesmo ponto e vamos ter que juntos partir para alguma nova aventura, uma nova solução, tá? Quiçá as coisas sejam de um nível, de uma escala, de uma oitava superior para o país, para a população, e que o Brasil finalmente consiga encontrar o fio da meada da sua identidade e da construção do que seria o Brasil ideal, um Brasil socialmente justo, um Brasil com uma política que seja voltada para o bem comum, para o bem-estar e que olhe para a questão dos excluídos, para as minorias, para tudo aquilo que vem sendo ao longo de séculos e séculos pisado e colocado para escanteio no nosso país, que nós consigamos passar por esse gargalo de uma forma bastante positiva. É o ponto de convergência e cada um de nós faz parte desse momento histórico e cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade por aquilo que nós estamos plantando, tanto individualmente quanto coletivamente. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, aperte o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.